Com os maiores problemas que eu tive já na empresa, eu fui movido, né, por emoção. Eu queria ajudar a pessoa, ela chegava lá, é para pagar a faculdade da minha filha, e se tira R$10 dali eu já não tenho mais condições. Eu fui movido, né, por aquilo dali, falei, tá bom, eu ajudo. E o que aconteceu? 2 anos depois, um processo trabalhista. Tem a questão de que existem caminhos pela lei que te trazem mais ou menos onerosidade. Então você pode escolher pagar o seu funcionário de uma forma que vai te trazer um custo, ou você pode escolher de outra forma, que também pode ser seguro se bem feito, e vai te custar menos. E eu sempre costumo dizer que as pessoas, elas não pedem demissão do CNPJ. Pessoas pedem demissões de pessoas, né? Eu não vou processar o meu colega de trabalho, ele está sendo representado pela empresa, eu vou processar a empresa. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio da segunda temporada do podcast O Braço Direito. Eu sou Erivelto Fonseca, seu anfitrião e guia nessa jornada de muito conhecimento. E hoje, mais uma vez, nós temos aqui do meu lado direito, que vem sendo o meu braço direito nessa minha jornada no mundo do empreendedorismo, a psicóloga Ellen Maganin. Ellen, o tema de hoje é um tema assim muito delicado, né? E os empresários, quando eles começam a empreender, eles acabam deixando isso aí de lado, não dão importância. Porque o empresário, quando ele começa a empreender, ele está ali no modo sobrevivência. Ele quer vender, né? Ele se preocupa, quando vende muito, se preocupa em estar contratando, mas aí mora o perigo. Ele acaba deixando de lado pontos muito importantes. E um dos pontos que a gente vai estar abordando aqui hoje, gente, vai ser... Será que eu já falo, Ellen? Acho que pode falar. Já posso falar? Já pode falar. A gente vai estar falando aqui hoje, gente, sobre ação trabalhista. Eu andei pesquisando ali na internet, principalmente no YouTube, e eu percebi que tem bem pouco material. Então a gente vai tentar hoje entregar o máximo de conteúdo para você não ter problemas lá na frente. E para a gente estar falando sobre esse assunto, nós trouxemos aqui uma verdadeira especialista, tá, gente? Nós trouxemos a Juliana Bombana. Ela que é advogada desde 2007, ela é graduada em Direito pela Unesc, e pós-graduada pela Universidade Castelo Branco. Ela que é palestrante, tá? E ela também é atuante no direito trabalhista empresarial de grandes empresas, em ações judiciais, extrajudiciais, assessoria, consultoria e blindagem contra ações trabalhistas. Eu preciso respirar, gente. Tem mais aqui, tá, gente? Já atuou em mais de 50 empresas, com estratégias jurídicas para redução de custos, construção de ambientes mais seguros e rotinas eficazes contra ações judiciais. Eu quero contratar essa pessoa, Ellen. Acho que acertamos na conversa. Acertamos mesmo. E, gente, além de tudo isso, ela está com um projeto muito lindo que a gente está apoiando bastante. A Juliana, ela é criadora do método Ação Trabalhista Zero. Juliana, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. Me explica... Fiquei honrada com tantos comentários positivos. Isso aqui é você. Mas já vamos pegando aqui por esse gancho. O que é esse teu método, de ação trabalhista zero? Qual que é o teu propósito, Juliana? A intenção desse método é que as empresas, principalmente aquelas que não têm o jurídico interno, que elas entendam que com atitudes nem tão difíceis assim, nem tão complexas, que elas consigam evitar as ações trabalhistas. Porque por mais que muitas ações não sejam evitadas, a maioria delas são evitadas. Muito bom, Juliana. E qual que é o público que você pretende estar ajudando? Assim, são empresários? Qual que geralmente é o tamanho desse cara? O que você identificou? Os empresários, empresários um pouco menores, porque grandes empresas, eles têm os jurídicos formados, ele tem uma consultoria externa, então esse pessoal está super bem assessorado. E foi justamente fazendo assessoria de grandes empresas que eu percebi que se as grandes empresas têm tanto problema e têm tantas dúvidas, imagina aquele que está lá na ponta, aquele que é menor, que está começando, por que esse aqui, que já é grande, pode ter um problema evitado e esse aqui que está começando não pode? Então, a minha visão é nesse sentido.
Olha aí, gente, os benefícios da internet, né? Esse projeto dela eu gosto bastante, eu sou um incentivador, né, Juliana? A Ação Trabalhista Zero é muito legal porque eu também comecei do zero. E lá no início eu não tinha conhecimento e eu tive processo trabalhista. Até, né, Juliana? Em um país que 98% de todos os processos trabalhistas do planeta, né, estão centralizados aqui, a gente tem que estudar sobre isso, a gente tem que entender esse assunto. Juliana, por que a gente tem tanto processo trabalhista no Brasil? Toda vez que eu falo, eu até fico repetindo para ver se é isso mesmo. Gente, é isso, tá? 98% dos processos trabalhistas do planeta estão centralizados aqui no Brasil. Então, gente, fica aqui para estar nos escutando. Porque se 98% dos processos trabalhistas do planeta está aqui, mais cedo ou mais tarde, um oficial de justiça vai aí estar batendo na sua porta. Já pensou você trabalhar 8, 10, 15 anos e do nada vir um oficial de justiça com baita de um processo trabalhista batendo na sua porta e você pode correr o risco de estar perdendo o seu carro, a sua casa. Isso acontece mesmo, Juliana? Sim, com certeza. Para a gente ter uma ideia desse assunto, só no ano passado, em 2023, segundo o nosso tribunal, mais de 3,5 milhões de ações trabalhistas foram iniciadas, fora as que já estão andando. Então, é muita ação. Tem ação para todo mundo, para todos os gostos. E por que a Justiça do Trabalho é desse jeito? Porque, primeiro, a gente tem hoje no Brasil uma grande demanda de advogados. Então, é comum, quando tem mais advogados, mais gente ofertando o serviço. Mas também a Justiça do Trabalho, nós dizemos que ela é paternalista. O que é isso? Ela passa a mão na cabeça do trabalhador. Então, por mais que a pessoa saiba que fez um acordo com o seu empregador, ela vai tentar alguma coisinha na justiça, né? Quem é que nunca ouviu? Quem é que nunca falou? Mas na justiça a gente sempre ganha alguma coisa. E isso não é mais uma verdade, né? Se você estiver bem prevenido, se você estiver bem armado, ela não vai ganhar nada, né? Mas precisa estar bem prevenido. Então, as pessoas se aproveitam de acordos não documentados, de empresas que às vezes não têm esses procedimentos que você fala tanto, bem alinhados, e aí sim é onde nasce o problema de uma ação trabalhista que vira aí grandes fortunas depois em condenação. Sim, eu falei que eu sou que eu apoio bastante, né, essa ideia da Juliana na Ação Trabalhista Zero, Ellen, porque é um propósito do braço direito, né? Sim. E o propósito do braço direito é justamente esse, né, Ellen? É estar ajudando esses empresários de pequeno porte a não ter um problema lá na frente. E nessa segunda temporada, Juliana, nós estamos abrindo todos os setores da Vazicor, todos os pilares. E esse pilar eu deixei descoberto lá no começo. Porque, gente, eu tinha muitas dívidas, a empresa praticamente quebrou. Então a minha prioridade naquele momento era estar pagando as contas, vendendo, né? Eu não ligava muito para isso. Só que, infelizmente, ou felizmente, né, os processos começaram a chegar. E foi só aí, Ellen, que eu comecei, né, a procurar essas pessoas, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer para diminuir esses problemas, esses processos, Ellen. Olha só, tem uma expressão que diz assim, na verdade, eu acho que eu não sei ela direito, mas é uma expressão muito, muito usada, vocês podem estar me ajudando aqui, que é melhor curar do que remediar. Eu acho que essa é a expressão. Melhor prevenir do que remediar. É melhor prevenir do que remediar. A maioria dos empresários espera o oficial de justiça estar batendo na porta, sendo que a melhor solução seria estar prevenindo, né, Ellen? Então, o que você recomenda, Ellen, para esses empresários que estão começando agora? É um custo para o empresário ele estar procurando esses profissionais? O que eu vejo, tá, Erivelto? Pequenos e médios empresários, eles enxergam como problema aquilo que está realmente emergindo, né, no momento, assim como você falou. Então, se eu realmente não tenho nenhum processo, não é algo que eu tenho que me preocupar, não é visto como uma prioridade. E os empresários, quando eles erram, eles não erram por maldade, eles erram por falta de conhecimento. E no início é muito comum os empresários terem um afeto e fazer a gestão da empresa guiado por emoções. Onde que entra isso, né? Contrata o filho da vizinha, o filho do amigo, o primo, né? Ele tá... O que eu costumo ver muito, né? Eu tô no seguro desemprego,
me contrata para eu ficar recebendo a parcela e tudo mais. Aí a pessoa fica com pena porque quer ajudar e contrata. E às vezes, o combinado não sai caro. Foi ele que veio até a minha empresa, foi ele que pediu. O que eu tenho para falar para você, né? O combinado, ele sai muito e muito caro. Porque as pessoas, elas são guiadas pelo momento, né? Pelo imediatismo. E é muito comum que as pessoas queiram naquele momento um benefício financeiro, né? E sim, pode ser que tenha uma solicitação para o empresário que contrate de forma informal para receber um pouco mais. Só que lá na frente essa conta chega, né? Naquele momento foi bom para o colaborador e o empresário achou que estava ajudando. Só que lá na frente, em algum momento, se precisar ser desligado e de alguma forma a pessoa se sentir desfalcada, né? Ou que algo foi tirado dela, ela vai sim recorrer na justiça. E eu também vejo, Erivelto, que é muito comum ter uma visão, principalmente aqui no Brasil, de que o empresário é alguém maldoso, que ele está sempre tirando alguma coisa. E eu costumava ver muito isso em outras empresas, nas rescisões, né, onde era muito comum você ser acompanhado pelo sindicato e o empresário, o colaborador, né, naquele momento que não foi algo obrigatório, ele se sentia muito acuado e assim, como se a pessoa que estivesse fazendo aquela rescisão ou explicasse estivesse faltando alguma coisa. Tá, mas está sendo pago isso? Mas eu já procurei meu advogado. Né? É uma desconfiança tão grande, né? Mas isso foi algo inserido. Tem empresários bons, como tem empresários ruins, assim como tem colaboradores bons e colaboradores ruins, né, de má fé. Então, por isso que é muito importante que tenha essa prevenção, que a prevenção, sim, ela é a melhor solução para quem ainda não tem esse conhecimento. Se não tem, né, eu vejo também que as pessoas, elas recorrem, às vezes, com pessoas que não têm tanto conhecimento. Até a Juliana pode falar um pouco mais sobre isso. Eu tenho uma contabilidade, eu vou tirar a dúvida com a contabilidade. Mas será que naquela situação específica realmente é a melhor pessoa para estar te dando as devidas orientações? Então, esse projeto que a Juliana está fazendo, ele é magnífico e eu vejo que ele tem o poder de ajudar pequenos e médios empresários que estão faltando esse conhecimento nesse momento e que lá na frente vai ser um baita de um investimento, né? Uhum. E assim também, né? Além da empresa ter a prevenção que vai chegar essa conta um dia do que você fez hoje, que de repente não está de acordo com a legislação, tem a questão de que existem caminhos pela lei, né? Você está seguindo a lei, existem caminhos que te trazem mais ou menos onerosidade. Então você pode tanto escolher pagar o seu funcionário de uma forma que vai te trazer um custo, ou você pode escolher de outra forma, que também pode ser seguro se bem feito, e vai te custar menos. E às vezes, vamos exemplificar. Você pode pagar um funcionário tudo com base salarial, então você vai dar um salário para ele, e isso vai te custar encargos como férias, 13º, incidência de horas extras, que incha a tua folha de pagamento, que faz aquele valor ficar muito alto, muito caro. Ou você pode escolher premiar o funcionário, aquele que atinge a meta, aquele que trabalha, que chega no horário certinho, você premia ele e você economiza, porque o prêmio, ele não vai incidir em férias, em 13º, em reflexo de horas extras. Então, se isso você está remunerando o funcionário melhor, mas está economizando também. Isso também faz parte, né, da assessoria trabalhista. Então, não é só, tem a prevenção, mas tem também essa questão, né, de saber o que você está pagando, pagar. Existem alternativas, né? Não caia nessa cilada de eu vou remunerar ele por fora. Não, existem formas de premiações, de você fazer tudo, né, com respaldo legal para que lá na frente a conta não chegue, né? Porque isso eu já vivenciei muito. Na hora é tudo muito bom, na hora a pessoa está super de acordo e é sempre importante, né, ter uma assessoria jurídica para que contrato que eu posso fazer para recolher uma assinatura para que realmente tenha esse respaldo, né? E assim também, evitar a ação trabalhista, ela não é um trabalho do dono da empresa, né? Porque o dono da empresa, normalmente, ele vai ser uma pessoa, ele é uma figura e ele não tem braço para tudo isso, por isso que a gente tem um braço direito, né? Mas aí ele precisa da equipe. A equipe dele precisa estar afinada, né? Então, a equipe precisa entender essas diferenças, esses detalhes, porque muitas das ações,
tu como psicóloga vai poder confirmar, né? Muitas das ações que chegam lá na Justiça do Trabalho, elas são uma mágoa do trabalhador. Porque uma rescisão não foi bem feita, porque a pessoa se sentiu humilhada na hora de ser desligada, porque ela não entende que a empresa está em outro momento, que ela não cabe mais naquele ambiente. Porque o líder tratou de uma outra forma. Exatamente. Hoje, o assédio moral, ele é uma das grandes inovações, né, jurídicas. Então, ele está cada dia mais crescendo. E as empresas estão fazendo o quê para se prevenir? Então, isso é muito importante, né? Os maiores problemas, ótimo o ponto que você tocou, os maiores problemas que eu tive já na empresa, eu fui movido, né, por emoção. Eu queria ajudar a pessoa, ela chegava lá, eu preciso, né, sei lá, eu já sou aposentado, eu não posso ter os descontos, paga por fora, por amor de Deus, né, o valor por fora, esse valor aí eu vou, sei lá, teve um caso em específico que a pessoa dizia assim, é para pagar a faculdade da minha filha, e se tirar R$10 dali eu já não tenho mais condições. Eu fui movido, né, por aquilo dali, falei, tá bom, eu ajudo. E o que aconteceu? 2 anos depois, um processo trabalhista, sabe? Então, realmente, geralmente é isso que acontece. E o empresário, Juliana, quando ele começa, é muito natural, ele está muito próximo dos colaboradores. E os colaboradores, na maioria das vezes, eles não entendem que aquilo é profissional, não é amizade. Então, às vezes, o colaborador está ali muito próximo, no dia a dia, né, com o empresário, com o dono da empresa, e é muito natural o cara chegar assim, ô chefe, o botijão lá de casa, ele acabou, me dá ali, sei lá, R$200 porque eu preciso ir comprar uma comida também, o cara vai lá, tira do bolso, na hora dá. Sabe? Aí no outro dia o outro, nossa, a minha filha, outro colaborador, minha filha passou a noite tossindo, tá mal, eu preciso de um remédio, de um dinheiro para comprar um remédio. Aí o cara vai lá, tira do bolso, na hora dá. Só que a empresa começa a crescer, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, e esse líder, esse dono da empresa, ele começa a se afastar um pouquinho, porque ele precisa estar no estratégico da empresa. E quando isso acontece, a forma correta, né, disso ser feita é esse empresário criar processos e trazer pessoas boas, qualificadas, né, para ele estar treinando dentro daqueles processos, e ele vai se afastando um pouco. Só o que acontece é o seguinte, os colaboradores eles não querem obedecer àquele líder que foi formado. E aí, né, Ellen, acontece uma verdadeira desorganização da empresa inteira, do quadro de colaborador, e a empresa tem que começar do zero. Inclusive, isso aconteceu na Vasicor, né? Ellen? Exato. E eu sempre costumo dizer que as pessoas, elas não pedem demissão do CNPJ. Pessoas pedem demissões de pessoas, né? Um líder, um colega de trabalho, e lá na frente isso não vai refletir. Eu não vou processar o meu colega de trabalho, ele está sendo representado pela empresa, eu vou processar a empresa. Aí o que acontece? Eu estava muito próximo, né? O dono da empresa estava muito próximo desses colaboradores. Quando todo esse movimento que eu citei aconteceu, ele vai ficando chateado, ele diz assim, nossa, no começo que ele precisava, ele estava aqui muito próximo, agora está se afastando de mim. Deixei ele rico e agora ele não quer mais conversa com a gente, né? Agora eu preciso de um adiantamento para comprar um remédio para minha filha, vai falar com tal pessoa, ou não tem esse dinheiro para te dar. Aí ele vai guardando essa mágoa, sabe? Aí quando ele pede para sair ou ele é demitido, o que acontece, Ellen? Exatamente, vai lá recorrer à justiça, à relação trabalhista. Por causa da emoção que você citou aí. E o empresário, ele não precisa ser bonzinho. Não é para ser bonzinho. Ele precisa ser justo, precisa ser correto, precisa seguir a legislação e o que ela determina, né? Então, quando você pensar, olha, eu vou fazer um acordo aqui, mas se quer fazer um acordo, tem jeito de fazer. Eu passei por uma situação há alguns anos que o empresário tinha um amigo de infância. E esse amigo de infância tinha um pai que precisava se aposentar e tal, e esse amigo faleceu. E aí ele ficou com pena do senhorzinho, e ele registrou esse senhorzinho na empresa dele. O senhor nunca apareceu para trabalhar, ele só registrou para que ele pudesse se aposentar, para ele recolher os encargos. E ele recolhia os encargos, né, ali que precisava. Eles simularam um vínculo de emprego para poder ajudar esse senhor. O que aconteceu? Anos depois, esse senhor entrou com uma ação trabalhista. Ele chegou no escritório chorando, realmente, assim, não é de forma figurada, porque ele ficou muito decepcionado, mas quando ele fez esse movimento de ajudar, ele esqueceu que ele estava cometendo uma fraude também. Né? A intenção dele era boa, mas não é de intenção boa que a gente vive de procedimento correto. E aí,
a gente foi obrigado a fazer um acordo porque ele não tinha um documento, ele não tinha uma folha de pagamento, porque de fato não tinha acontecido essa prestação de serviço. Então, são inúmeros exemplos de que a empresa tenta ajudar, ou outra que acontece muito, né? Não, mas eu não registrei porque ele não quis. Quem é que manda na sua empresa? Né? Quem é que manda na sua empresa? É você, porque o dia que der problema é na sua conta que vai respingar. Então, precisa ser você que controla isso. Então, é muito simples. Faça o que a legislação determina, não o que você acha que é ideal. O que a Juliana falou aqui, empresário, é o seguinte. Tá cheio de empresários por aí, né, Ellen? Que eles costumam terceirizar a responsabilidade deles, né? O culpado é o governo, né? O culpado é o advogado, o culpado é o juiz, o culpado é a esposa, o vizinho, o concorrente. Todo mundo, né, tem culpa no cartório, menos ele. Só que entenda uma coisa, empresário. A responsabilidade, ela é tua, tá? Simplesmente tua. Pro sucesso ou, né, pro fracasso. Então, gente, olha só. Toma as rédeas do teu negócio, tá? Entenda que a responsabilidade é totalmente sua. A advogada aqui falou, tá? Deu BO lá na frente, a culpa não é do governador, da esposa, do vizinho, e muito menos da concorrência, tá? Ela é sua, inteiramente sua. Ô, Juliana, quais são os 3 principais problemas que você enxerga no dia a dia? Os que acontecem são rotineiros. Quase todo dia chega para você. Aí você fala, meu Deus, isso de novo. Olha, os maiores problemas de ação trabalhista são hora extra, né? Por que hora extra? Hora extra de um modo geral. Então, a jornada de trabalho do empregado, ela sempre é um problema. Por quê? Diminuiu o intervalo e não fez um acordo. Fez um banco de horas, mas não documentou, e daí não tem um controle, não tem um extrato de como é que está essa compensação. O intervalo do almoço, Juliana, desculpa te atrapalhar. E isso, o intervalo do almoço, porque você pode, por exemplo, reduzir esse intervalo para 30 minutos, mas precisa fazer um acordo com o sindicato. Olha só, gente, eu tô empreendendo há 15 anos, tá? E eu não sabia disso daí, cara. Entendeu? Por isso que tem que ter esse apoio, tem que ter alguém te orientando, né, Ellen? Eu não sabia disso, porque pra mim é 1 hora e ponto. Você mexeu nisso daí, você vai ser processado. Não, porque a legislação tá lá bem clara. Só que você precisa da assistência do sindicato. Se você fizer um acordo de boca com o seu funcionário, vai dar ruim, com certeza vai dar, essa ação trabalhista vai vir. Mas se você fizer da forma correta, né? Então, assim, fez lá, olha, então a gente vai hoje compensar um feriado, né? Então, digamos que esse feriado vai acontecer na quinta-feira. E aí o pessoal quer trocar o feriado para poder folgar na sexta, para ficar aquele feriadão e tal. Ah, boa. Essa daí acontece bastante. Sabe o que precisa fazer? Fazer um acordo com o sindicato. Porque se você trocar o dia do feriado e você não fizer um acordo com o sindicato, vai ter que pagar de novo. E aí vem essa reclamação. Então, outra coisa que é muito normal do horário, fez o banco de horas. Então, o funcionário faltou hoje para compensar amanhã, né? Ou fez uma hora extra hoje para poder compensar amanhã. Isso está registrado? Isso não precisa do sindicato, pode ser um acordo individual. Mas tem, né? Tem esse acordo. Esse documento está bem feito, tem lá todas as cláusulas, tem um extrato, tem um documento que diga quando você trabalhou a mais, quando você folgou, e se não tiver isso, eu provo como na justiça, né? Não faço milagre, né? Então, essa documentação ela é muito importante. Aí, outro problema que a gente tem é a segurança do trabalho, né? Aí, quando eu falo de segurança do trabalho, é muito comum as pessoas que estão lá ouvindo a gente agora pensar assim, mas isso aí não é um problema, porque eu tenho poucos funcionários, aqui não vai dar, não tem insalubridade na minha empresa, então aqui está de boa. Mas será que a pessoa que está trabalhando com você, será que ela não sobe num banquinho mais alto para pegar uma coisa lá em cima? Se ela cair dali, é um acidente de trabalho, né? Será que será que a moça que faz a limpeza, ela está usando uma bota de borracha para evitar um escorregão e um tombo? Né? Nas minhas redes sociais, eu costumo colocar acidentes que parecem que vão acontecer, né? Então, é uma pessoa que subiu em altura, que subiu lá numa escada e está sem o cinto de segurança. E aí eu costumo colocar com admiração. E as pessoas, foi muito engraçado, porque as pessoas começaram a observar isso e me mandar. Então, cada vez que a pessoa vê um ato inseguro, né, que vê um funcionário trabalhando, às vezes, até empregada de casa, você mora num apartamento e ela está na sacada lá pendurada fazendo a limpeza.
Né? O que te garante que ela não vai escorregar, porque está com a mão molhada, está com o pé molhado e não vai cair? Né? E uma ação trabalhista dessa natureza, você vai ter inúmeros problemas. Primeiro, moral, porque, meu Deus do céu, seu funcionário se acidentou e às vezes pode ir até a óbito, né? Então você vai carregar isso com você. Depois o financeiro, porque você vai ter uma ação indenizatória. Você vai ter um problema com o INSS, porque hoje em dia o INSS costuma entrar com ações, sabe aquela pensão por morte que a família recebe? Se o acidente foi causado na sua empresa, perdão. Se o acidente foi causado na sua empresa e foi você que deu causa, você não entregou o EPI correto, você vai ter que pagar inclusive aquilo. Então, é uma bola de neve que às vezes quebra uma empresa. Sim. Né? E é um acidente. Não queria que acontecesse, mas aconteceu. E olha o peso que esse empresário vai levar pro resto da vida, né? Além de tudo. E a família, às vezes, cobrando. Com certeza. Né? Então, assim, tem várias esferas, né? Um acidente de trabalho. Tudo bem. Eu acho que a Juliana ela tem que lançar esse produto rapidamente para estar auxiliando essas pessoas. Sei lá, uma espécie de um método, sei lá, lançar um canal no YouTube para estar falando sobre isso, para estar ajudando essas pessoas. Porque realmente, no começo da empresa, a gente não tem, né, dinheiro para estar pagando um valor alto, um advogado, porque não é barato, né? Ter um advogado ali à sua disposição. Isso existe um valor alto para quem tá começando, é muito difícil. E eu sei exatamente disso porque eu passei por tudo isso, né? Ô, Juliana, se eu não estou enganado, 7 de setembro agora vai cair no sábado. É feriado. Sim. O que a gente faz com isso? Porque, por exemplo, a Vasicor, nós trabalhamos de segunda a sexta. Nós não trabalhamos nos fins de semana. Só que eu sei que tem outras empresas que trabalham, acho que é 1 hora menos durante a semana, e no sábado, às vezes, trabalha meio período ou integral também. Como que faz? Como que fica nesse caso, sendo que eu não, a minha empresa, né, ou as minhas empresas, elas não trabalham aos sábados? Eu tenho que pagar alguma coisa? Esse assunto, né, como esse ano, né, 2024, tem bastante feriado no sábado, ele está bem alta, né? E aí a legislação, ela não é clara. Ela não diz assim, olha, você precisa fazer isso. A legislação, ela, né, você tem que interpretá-la. Eu entendo que existe um acordo que diz que o horário mensal é esse aqui. Então, se de segunda a sexta você trabalha 1 hora a mais, de segunda a quinta, ou trabalha 48 minutos a mais, conforme a empresa, né? Se você faz essa compensação no mês, para não precisar trabalhar no sábado, ela vai valer para você e você não precisa pagar nem hora extra e nem dar folga nessa semana, tá? Agora, existem entendimentos divergentes, existem pessoas que entendem diferente. Só que eu penso da seguinte maneira, se quando o feriado cai durante a semana, 1 hora daquele feriado era para compensar o sábado. Mas eu não pedi para o meu trabalhador vir lá na minha empresa novamente e trabalhar essa 1 hora a mais, e também ele não ficou me devendo essa 1 hora. Então é um acordo para os dois lados. Se eu não cobro dele essa 1 hora que faltou da compensação, eu também não vou pagar essa compensação. Tá? Então existe também a questão da interpretação. Sim. Né? E de novo, né, interpretação. O que é que tu tira além dessa situação? Sim, o X da questão é que existem muitas situações das quais a gente se vê um pouco desamparado no intuito que depende da forma como existe essa interpretação, né? Então é muito bom, não só o empresário, né, mas a pessoa que está na linha de frente, em departamento pessoal, em RH, ter essas informações, porque os funcionários têm muitas dúvidas e tu precisa ter essa autoridade, essa segurança de sanar essas dúvidas dos colaboradores para que eles se sintam resguardados também, que estão numa empresa correta, né, que sabe realmente como conduzir numa situação quando tem um feriado, quando precisa estar trocando, né, as horas, se é banco de horas, se não é, se é pago, se não é. E eu vejo que sempre a gente volta para o mesmo ciclo, que era muito comum antes, né, quando eu entrevistava ali as pessoas, vocês fazem hora extra e perguntam com uma vontade de que quer a hora extra para receber mais, né, ou que seja pago por fora, enfim. Então as pessoas estão sempre pedindo e buscando alguma forma de remuneração que naquele momento vai ser bom para elas. Então nunca deixe, eu volto sempre a dizer, nunca deixe ser guiado por emoções, achando que você está ajudando, porque lá na frente o tiro volta, né? Volta. Juliana, a Ellen falou recentemente sobre sindicatos, né? Que antigamente o empresário ia junto do funcionário e chegava lá, o sindicato estava ali para proteger o colaborador e tá tudo certo, isso realmente tem que acontecer, porque do jeito que tem empresário bom, da mesma forma que nós temos empresários bons, tem empresários ruins ali, né?
O que você acha de... Ixi, vou te fazer uma pergunta polêmica aqui, hein? Posso? Tá preparada? Bora. O que você acha de escritórios de advocacia ou advogados que ficam na saída dos sindicatos ali ou assediando os funcionários, né, os colaboradores, para entrar com ação trabalhista contra as empresas? Hoje, os sindicatos, eles têm o seu próprio advogado. Então, ele nem precisa mais ficar na porta, ele já fica dentro da sala do sindicato. Né? Desde 2017, não é mais obrigatória a homologação, né? Então, não precisa, terminou o contrato, vai fazer rescisão, precisa passar no sindicato. Hoje não precisa, salvo se estiver na convenção coletiva, né? E aí, por um bom tempo, então, diminuiu o número de ações, né? Porque não tinha mais esse contato com esses advogados. Mas eu acho que cada um faz o seu trabalho, né? E o empresário ele tem que estar preparado para isso, faz parte do negócio. Só vai ter problema quem tem funcionário, né? E se você quer crescer, se você quer ter o seu negócio, isso vai fazer parte do jogo, né? Então, o que você precisa estar não é preocupado, é treinado, é qualificado. Juliana, tu hoje tá muito afiada. Ela tá dando uma atrás da outra. Empresário, meu filho, de novo, a responsabilidade é tua. Eu não posso deixar a minha empresa refém de um processo trabalhista. Eu não posso deixar a minha empresa refém de, sei lá, de uma fiscalização lá do IBAMA, sei lá, né? Do Ministério do Trabalho. Não posso, a gente tem que saber as regras do jogo. E a Juliana está aqui, né? Nós do Braço Direito estamos aqui para estar mostrando para vocês quais são essas regras do jogo. Já que a gente está falando de regra do jogo, o empresário, quando ele pensa em demitir um funcionário, ele já sabe que ele tem que pagar ali uma multa, enfim, e muita responsabilidade. É muita responsabilidade para o lado do empresário, né? Só que o empresário, Juliana, eu acho que isso só acontece na minha empresa, eles têm essa mania, eu acho que é só na Vasicor e no Braço Direito que acontece, né? Será que é? Vamos saber agora, gente. Todas as vezes que o empresário, que o colaborador ele quer sair, hoje, antigamente era comigo, mas hoje ele vai falar ali com a Ellen. Ele quer os direitos, ele quer sair, né, Ellen? Mas ele não quer pedir para sair. Mas eu não quero pedir demissão, Juliana. Porque se eu pedir demissão, eu vou perder meus direitos. E aí? Não, eu acho que acontece só com vocês. É só na nossa. Não, Ô, eu nem sei nada sobre isso, nunca nem passou por mim. E outra coisa, as tuas respostas, isso tá muito afiado. Agora eu já tô esperando uma outra resposta boa, tá? Aqui a gente volta na questão. Tem que fazer o correto. Então, se o funcionário quer sair, ele tem que pedir demissão. É isso que tem que acontecer. Agora, aí ele vai... Porque na prática não é assim que acontece. O que ele começa a fazer? Corpo mole. Então, ele começa a matar uma peça, chegar atrasado, ele começa... O superior vai lá e manda ele fazer uma coisa e ele não faz. Então, ele começa a dar problema, né? Esse funcionário que quer ser demitido, ele começa a dar problema. E aí, de forma prática, o que o empresário pode fazer? Ele tem que aplicar a gestão de justa causa. Ele tem que ter na empresa dele um procedimento para fazer uma justa causa. Primeiro, ele tem que ter estômago, né? Tem. Porque, gente, empreender não é fácil. E uma empresa é um filho, né, do empresário. Quando o empresário ele monta um negócio, né, Juliana, ele coloca tudo ali dentro. Né? Todas as reservas financeiras dele, às vezes vende carro, apartamento, casa, coloca tudo ali dentro. Sofre pra caramba. Aí, às vezes o negócio começa a andar, aí tu vê um colaborador que não quer estar mais ali e começa a fazer tudo isso que você citou. Eu confesso pra você que no começo eu não tinha estômago pra isso, tá? Eu falava assim, cara, se você não é homem o suficiente pra pedir pra sair, né, eu te demito, tá tudo certo, eu pago tudo pra você. Porque não faz parte, né, da minha base, não faz parte, né, da minha base familiar, não foi isso que eu vi dentro de casa, sabe? Eu sou uma pessoa honesta, correta, eu sei das regras do jogo. Quando eu vejo uma pessoa desse jeito, Ellen, eu acho que envolve muita ambiência, né? Ela é o meio, né? E eu até pego pro meu lado, né, falando que a gente pode remediar, prevenir isso de uma forma bem interessante. Começa onde? Na contratação. Não é que vai ter 100% de acerto, né? Mas a gente cuida muito para que no processo seletivo, na hora da contratação, você passe todas as informações da sua empresa, salário, horário, né, o manual de conduta, o que pode, o que não pode, quais são os valores inegociáveis da tua organização. E no processo seletivo, é muito comum que, às vezes, a gente pergunta assim, né, por que você saiu da última empresa?
eu pedi para fazer acordo. Então, já dá um gancho que aquele colaborador tem uma tendência comportamental de não pedir desligamento, na verdade, fazer com que a empresa demita. E daí tu vai fazendo perguntas, né, que realmente tu consegue visualizar qual que é a conduta do colaborador. E é um gancho também para que se na sua empresa, né, você não tem a conduta de estar fazendo acordo, que agora tem um acordo legal, né, e tudo mais, que a Juliana pode falar sobre isso, você já aproveitar esse gancho para informar, olha, aqui na nossa empresa a gente acredita, né, que da mesma forma como você vem pedir emprego, se a empresa não estiver feliz com você, você vai receber os devidos feedbacks e orientações para melhoria. Caso não tenha essa melhoria, a gente vai estar seguindo por um desligamento, se você não estiver suprindo as expectativas. E da mesma forma, a gente pede para que, se você não estiver feliz com a empresa, você também peça desligamento. Então, já no processo, antes de entrar na empresa, tu já está informando para o colaborador, né, o que não é uma conduta que, não, você vai vir pedir acordo e a gente vai estar fazendo, né? E depois, além do processo seletivo, vem o quê? A integração, que daí é esse processo, né, de caminhada do colaborador, de você botar as regras do jogo, né? Se trabalha com banco de horas, se não trabalha, se tem premiações, assiduidade, bonificações. E essas regras por escrito? Tudo por escrito, pega assinatura. Se é uma empresa, né, que precisa estar fazendo Isso fotos... tem validade? Desculpa, Eli. Tem validade? Ou fotos ou algo do tipo, né? Pegando uma autorização de uso de imagem. Então, assim, tudo que você vê que vai precisar, né, seguir com aquele colaborador dali para frente e precisa ter esse acordo, colete a assinatura. E eu jogo para a Juliana, né, para que ela fale esses processos das advertências, que eu vejo que é muito comum em pequeno e médio empresário, eles ficam inseguros. Primeiro é verbal, quantas escritas, até quanto tempo que leva, né, para ter uma justa causa. Esse seria um gancho. E já pegando um outro gancho de justa causa, às vezes tem colaborador que fica faltando e não traz atestado, e também tem um tempo que daí tu pode estar demitindo por justa causa, exatamente, né? Então esses dois fatores eu acho que é bom para estar ensinando os empresários. E aí também, né, Juliana, onde entra, começa aqueles desgastes, né? Aí o empresário não suporta mais ver a cara do colaborador, porque ele está aprontando, está mexendo com o filho dele, né, que é a empresa. E o colaborador acha que está no direito, e até teve um meme outro dia, né, que o cara disse assim, parece que o colaborador ele queria ser demitido e a dona lá da empresa disse que não ia demitir. E esse cara andou falando, eu vou começar a faltar agora, e postou nos stories, e aquilo ali viralizou de tal forma, né, não sei se tu chegou a ver isso. E foi o necessário até para a empresa pra se fazer resguardar uma justa causa, e fazer uma justa causa, né? Às vezes, e o legal foi os comentários ali embaixo, que burro, que não sei o quê. Porque assim, a justa causa, ela tem dois formatos, né? Ou você faz ela de imediato, ou você faz ela gradativa, vai subindo uma escadinha. Como é que eu sei, né? Como é que o empresário sabe quando faz uma? Então, pensa sempre assim. Se o funcionário fez uma falta, cometeu um problema ali na sua empresa, e você não pode mais olhar para ele. Mas tem que ser assim, aquela coisa que é insuportável. Por exemplo, ele te roubou, ele quebrou uma máquina tua de propósito, você tem como provar que isso foi de propósito, ele agrediu um funcionário, ele agrediu às vezes um chefe ou até você, então você não tem mais como olhar no outro dia para um funcionário que fez uma coisa dessas. A pessoa não vai te roubar e tu vai, olha, não, vou te dar uma advertência. Isso não existe. Né? Então, o problema precisa ser grande. Aí foi muito grande, justa causa imediata. E quando eu digo imediata, aqui mora o pulo do gato. Imediata é no dia, não é assim, Joãozinho, vai para casa, pensa e amanhã a gente conversa. Se o Joãozinho foi para casa, acabou a justa causa. Precisa ser na hora. Por isso a importância de treinar a equipe, né? De a equipe inteira estar afinada, porque às vezes o dono não vai estar lá, o RH não vai estar lá, nem a psicóloga vai estar lá no dia. Então, quem está ali naquele momento precisa saber como agir. Então, essa é a justa causa imediata. Aquele problema que não tem mais contorno, não tem o que fazer. Né? Então, fez a imediata. Mas também tem aquela que o funcionário faltou um dia, chegou atrasado no outro, e aí você vai subindo a escada. Antes, tá? Desculpa. Claro. Eu tenho que entrar nesse mérito. O cara, sei lá, me agrediu ou agrediu um colega de trabalho, ou roubou. Sim. E a gente viu, tem registrado tem ali nas câmera. câmeras.
A justa causa, a gente faz imediato ou faz um boletim de ocorrência antes? Pode Como fazer funciona? concomitante. Não, a justa causa não depende do boletim de ocorrência. Então, quando você tem a prova, é claro que você vai instaurar, né? Vai investigar, então vai pegar as câmeras, vai assistir, vai conversar com os colegas para ver se viram comportamento e tal. Então, você vai montar, mas o quanto antes você fizer isso, né? A gente chama de imediatidade. O quanto antes você fizer, mais seguro você tá. E tem que ter certeza absoluta que isso aconteceu, não é eu acho ou me falaram. tem que ter Porque se prova. realmente não tem prova, o colaborador pode entrar com um processo de danos morais muito alto, né? Ele pode, se você não tiver prova, ele vai ganhar a reversão dessa justa causa. Então você vai pagar tudo na justiça, o que deveria para ele, né? E ainda corre o risco do dano moral. Certo. Então precisa estar bem provado. Sim. E desvio de informações? Também é uma causa de justa causa. É justa causa também, mas daí de novo tem que ter prova, né? O cara mandou um e-mail, sei lá, tá saindo com um pendrive com as informações, enfim. Né? Tá copiando aqui o meu sistema, e até assim, às vezes, a pessoa tá trabalhando aqui para mim, mas eu sei que ele tá saindo daqui e tá indo pro meu concorrente trabalhar à noite. Isso também não pode. É justa causa isso? Isso também é uma causa de justa causa. Se a atividade, é claro que não vai pegar, por exemplo, né? A gente tudo precisa ter o bom senso. Não vai pegar a tia da limpeza, né, e não querer que ela não limpe mais nenhum lugar, porque isso não tem problema. Mas você tem ali um comercial, de estratégico, e aí ele está indo lá fazer no seu concorrente, a chance de levar a informação é muito grande. Né? Então, isso sim é um caso de justa causa. Justa causa também. E continuando ali sobre as advertências, vamos lá então. E aí vamos... desculpa, Juliana. Vamos lá. Agora vamos para a questão da escadinha, né? Então, assim, vai ter a falta, vai ter a desídia, que a desídia é quando, eu não quero fazer isso aqui, hoje eu não estou afim de fazer isso aqui. Não é assim que funciona. Né? Então, isso é uma causa de aplicação de advertências. Então, assim, tá na lei, quantas tem que dar? Não tá. Então, a gente vai estudando, vai testando, vai vendo o que funciona. Para mim, o que funciona, o que sempre deu certo dos meus clientes é 2 advertências. Então, eu faço uma advertência. Normalmente, a primeira advertência, ela acaba sendo verbal, que é aquela conversa, né? Mas, de preferência, já registra. Então, já uma advertência, já faz o registro. Mais uma advertência, tá? E depois a gente começa a escalar a suspensão. Porque a suspensão, ela é a melhor de todas, porque ela dói no bolso do funcionário. Então, faltou o trabalho, então ele vai perder aquela falta, né, que ele já faltou, e você dá a suspensão de 1 dia primeiro. Então, ele perdeu esse 1 dia e perdeu o domingo, o DSR, né? Então, já sentiu no bolso. Passou, fez de novo, vai para 2 dias. Fez de novo, vai para 3 dias. E daí chega que também não é a casa da mãe Joana, né? Então, vamos lá. A gente deu 5 chances, é uma mão cheia de chance. Então, não tem juiz que vai dizer, poxa, essa empresa tentou recuperar esse cidadão. Se ela não conseguiu, o que resta para ela é a justa causa. E cada vez que você dá uma advertência, que você dá uma suspensão, o que você vai fazer? Documentar. Então, tá aqui, eu te entrego esse papel, por você ter feito. E não é assim, não é botar, conforme o artigo tal, 482 da CLT. Pouco importa, tá? Você tem que colocar, desenhar ali naquela folhinha, o que realmente o funcionário fez. Então, por hoje, no dia tal, ter faltado ao trabalho sem justificativa. Por ter se recusado a fazer o copo do jeito que tinha que ser feito. Entende? Desenha, escreve bem bonitinho. Ô, Juliana, e tem que ser a mesma situação? Por exemplo, hoje ele faltou, amanhã ele não quis fabricar o copo. Aí cada linha é uma mão. Né? Cada problema é uma mão. Uma mão ou um dedo? Não, uma mão. Uma mão, nossa, verdade. Uma mão. Então hoje ele faltou uma mão por aqui. horário, tipo assim, a falta, o atraso é o mesmo segmento, né? Agora a desídia ali, que não quer cumprir as horas, já é outro segmento. Então, tá vendo como a justiça é paternalista? Ela passa bastante a mão na cabeça. Mas chance ele tem para melhorar, né? Não vai faltar Se a gente seguir isso, se a gente seguir esse caminho, não vai dar problema lá na frente. Sim. E um dos grandes problemas, Juliana, que eu vejo no mundo do empreendedorismo, de empresários que costumam não ter sucesso, são aqueles empresários que estão nesse operacional. Porque tudo isso que você acabou de falar aqui são os donos de empresa que acabam fazendo, né? Só que ele não tem estômago para isso. Ele acaba perdendo muita energia, focado naquele colaborador e deixa de estar onde ele realmente deveria estar, que é no estratégico da empresa. Juliana, mas se eu estou começando, eu ainda não tenho
dentro da empresa uma pessoa responsável para estar fazendo isso. Você tem alguma recomendação para o empresário não estar ali sofrendo tudo isso ou não? Ou no começo ele tem que realmente estar dentro fazendo isso daí? Infelizmente, Eu tenho uma sugestão. não dá, mas não Tem. dá, não dá para fazer omelete sem quebrar ovo. Tem que- Boa. Eu tenho uma sugestão. Tá. Seguir o braço direito, Ah, ouvir também. esse podcast, que a Juliana agora vai dar uma dica para quem está nos ouvindo e nos assistindo, ainda não tem esse jurídico na empresa, e ele tá a ver navios, assim. E agora, o que tu poderia dar? Vamos botar um top 5, né? De orientações que, se ele começar a aplicar agora, pelo menos ele vai ter ele vai estar se resguardando de alguma forma. O que tu poderia ensinar para essa galera que está nos assistindo e ouvindo? Só para depois a gente voltar, a gente falou de 2 pontos, né? Antes tu me perguntou 3. Nós falamos de 2, tu tá faltando tá. 1. Mas eu vou te responder os 5 primeiro e depois a gente volta lá. Um dia eu vou ter uma memória boa assim. É o meu trabalho, ter boa lembrança. Show. Ó, eu acho que, primeiro, documenta tudo. Tá. Tudo que fizer, documenta. Por mais que às vezes você não saiba como escrever, você não conhece a legislação, mas se tiver lá o acordo, tipo a empresa X, vou fazer o documento com o Joãozinho, e tá todo escrito o que vocês combinaram, já é meio caminho andado. Né? Então, redondinho, tudo que você combinou, faz por escrito. Porque depois a gente esquece, tá vendo a questão da memória? Depois não é mais você que está no operacional, depois você trocou a funcionária da RH, e quem é que vai lembrar? Exato. Né? Então, Ótimo. precisa documentar. Testemunhas também é bom, né? Ou não? Dependendo do caso, né? Dependendo do caso. Então, a gente estava falando aqui da justa causa, então se a pessoa se negar a assinar ali as suspensões, as advertências, pega 2 testemunhas. Aí isso é importante, com certeza. Então, a documentação ela é importante. O cuidado com a legislação básica. Então, assim, se a jornada de trabalho são 8 horas e a gente sabe que eu só posso levar 2 horas a mais por dia, e aí eu já faço a compensação, né? Então, eu trabalho 8 horas, eu compensei 48 minutos do sábado, para quem faz, né, que não sai mais cedo na sexta, sobrou 1h12. Então, o máximo de hora extra que eu posso fazer é 1h12. Como é que eu vou fazer 5 horas? Como é que eu vou deixar o funcionário lá 5, 6 horas trabalhando a mais? Isso está errado. Né? Então, esse cuidado com a legislação básica também é importante. E o grande dos empresários não sabem disso, tá, Juliana? Eu já vivenciei isso. Eles acham que se faz 2, 3, 4, 5 horas e tu paga, tá tudo certo. E não é. Não tá. Tá certo por um lado, né? Porque tu tem que pagar, de fato, mas aí você vai ter um problema com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. E aí, porque não é só a Justiça, né? Não tem só a Justiça do Trabalho. O Ministério Público é muito atuante, o Ministério do Trabalho é muito atuante. E vem as multas também bastante altas. Né? Então vamos lá para a gente não perder o foco. A documentação, o cumprimento da legislação básica, o cumprimento da segurança. Então, assim, cuidado com essa segurança. Então, entregou o EPI, entregou lá a botina para o funcionário, o protetor auricular, o creme de proteção, documenta. Pega uma folhinha, gente, uma folha de ofício resolve um monte de coisa na vida da gente. Então, coloca lá o dia que entregou, o que entregou, qual é o CA, né? Então, lá, coloca o CA, descreve o que é o equipamento e o funcionário assina do lado. Tá, outra coisa que poucas pessoas sabem. Gente, a gente não tá aqui pra brincadeira, tá? É uma aula realmente isso aqui. Meu Deus do céu. Antes de entregar o IPI, eu não posso ir ali e simplesmente comprar um IPI porque eu gostei, eu achei ele bonitinho, né? Não, precisa ter o precisa certificado de aprovação. Certificado de aprovação. E quem é a pessoa, o profissional que define qual é o IPI para o colaborador estar usando? Isso, a empresa precisa ter um LTCAT, é um laudo LTCAT. técnico de condições ambientais, que é feito por um engenheiro de segurança do trabalho. Não é técnico, é engenheiro. Engenheiro. Então, ele vai estar falando ali sobre insalubridade, Isso. periculosidade. Ele vai avaliar, vai passar na tua empresa e vai avaliar cada atividade. Certo. E aí, com isso, tu vai saber que o Erivelto precisa de um protetor auricular, que a Ellen precisa de um creme de proteção. Não vem da sua cabeça. Né? É claro que, assim, às vezes o Erivelton faz essa atividade, ele não faz atividade em altura. Mas hoje, especificamente, ele vai precisar subir no meu telhado, fazer uma outra situação. Eu tenho que ter o bom senso de fornecer para ele um cinto de segurança e aí fazer esse registro. Vamos para coisas mais simples. Um cara que abriu uma oficina de carros, né? Um cara que abriu ali uma fábrica de móveis planejados, que tem muito barulho, né? E não tem um LTCAT, ele está correndo sérios riscos ali. Com certeza, porque daí ele não sabe
qual é o equipamento de proteção que ele precisa. Tá. Daí não é o advogado que vai dizer, não é a justiça, é um engenheiro de segurança. Engenheiro de segurança. Normalmente quem faz esses laudos, assim, SESI faz, essas clínicas de medicina de saúde também fazem. Então é importante procurar, porque faz diferença. Tudo bem. Outra coisa também, empresas com mais de 20 funcionários, elas precisam ter CIPA. Né? E é muito comum as empresas não terem CIPA. E o que é a CIPA? Né? É uma comissão interna, tu pega lá um grupo de pessoas, e essa comissão é para prevenção de acidentes e assédios. Né? Desde 2022, as empresas com mais de 20 empregados, elas são obrigadas a fazer uma palestra, um evento por ano, para falar sobre assédio moral e sexual. Agora vou vender meu peixe, que eu também faço. Certo. 20 colaboradores, Juliana, daqui a pouco tu volta na tua palestra. 20 colaboradores no total ou mais no chão de fábrica? Não, 20 colaboradores. Teve 20 colaboradores. Na folha, não. Tava na folha. É que tem algumas questões que daí também entra essa outra situação, né? Às vezes um CNPJ de matriz, o CNPJ de filial. Aí são outras situações distintas. Né? E aí essa empresa que precisa, ela precisa treinar o pessoal contra o assédio, seja moral, seja sexual. Entendi. Então, desde o ano passado, do ano retrasado, então existe essa obrigação. E muitas empresas grandes ainda não estão adequadas. Juliana, assédio, boa que você tocou. Ó, a gente segue aqui ali. Não, a gente não se perdeu, não. Anotei aqui, ó. Documentar tudo, cuidado na legislação, a gente tá na segurança ainda, mas ela pegou um outro. Tá vendo? Eu tô anotando tudo. Vai puxar isso aí. Já que a memória não é boa, a gente usa outras técnicas, gente. Sobre assédio, eu falo isso porque faz parte do meu perfil. Eu elogio as pessoas, independente se é homem, se é mulher. Nossa, cara, que calça bonita. Nossa, cara, teu corte de cabelo ficou legal. Até onde é um assédio para você, Juliana? O assédio sexual, né, que seria o caso, ele precisa ter essa ideia de sexualidade. Né? Porque se você elogia, quando a gente chegou aqui, você falou para Ellen, né? Nossa, Ellen, como você ficou bem com essa blusa verde. Olha só, viu? E é natural, poderia ter sido, sei lá, qualquer outra pessoa, tá? Então, eu já tenho um olhar mais treinado, eu já presto atenção, né? Olha só. E, claro, ela é sua esposa, você poderia ter elogiado qualquer coisa. Mas isso daí pra você é um assédio? Não, pra mim não. Porque o jeito que você falou, a forma que você falou, fica bem de verde. Eu também gosto de verde e tal. Foi muito natural. Agora, se você chega perto dela e diz assim, ficou bonita de verde, hein? Olha a diferença. Entendi. Tá vendo? E amanhã novamente, nossa, perfume gostoso. Exatamente, sei lá. porque daí você centraliza numa pessoa também. Então não é um elogio assim que você faz porque você é educado, porque você quer ser gentil, é diferente. Né? Então aquele elogio que ele constrange a pessoa, que você passa e fala mais baixinho, que é para ninguém ouvir. Então é esse tipo de problema que dá o assédio, né? Esse tipo de situação. E o assédio sexual, ele é difícil de ser provado na justiça. O funcionário tem dificuldade, porque normalmente ele é muito discreto. Né? A pessoa não vai sair fazendo na frente de todo mundo. Só que se esse funcionário conseguir provar, a empresa tem um problemão. Olha só, a empresa... A empresa, não é o funcionário. Claro, o funcionário que cometeu o assédio, você pode ir lá na delegacia e denunciar ele e vai correr um processo crime contra ele. Mas a empresa é que é a responsável. Por isso da importância de conscientizar os trabalhadores, porque às vezes a pessoa faz e ela nem tem intenção, né? Então, às vezes ela vai estar... tem gente que fala, que pensa que o colega é touchscreen, que fala com as mãos, né? E vai encostando, e vai abraçando, e vão... Sabe, tem gente que é muito carinhoso, que é muito afetivo, mas no ambiente de trabalho isso é muito perigoso. Isso não é adequado. É ambiente de trabalho, né? Não é adequado. Sim. Vamos deixar então a Juliana continuar falando, né? Paramos da segurança. As orientações. Tá, então vamos relembrar. Então já falamos de documentar tudo. Cuidado na legislação. Cuidado da legislação e a segurança do trabalho. Outro ponto que a gente tem que cuidar é a questão do assédio. Né? Então esse seria o próximo ponto. Então a gente já falou. Então o assédio, tanto moral quanto sexual, a gente precisa ter cuidado, porque ele é um problema que vem vindo, tá? Que está nascendo, porque as pessoas antigamente... uma vez aconteceu comigo, tá? Aconteceu comigo. Eu fiz um acordo com o Ministério do Trabalho, um acordo muito bom, era uma ação coletiva. O pedido era de R$1,5 milhão. A gente fechou um acordo de R$15 mil. Foi assim, excepcional. E aí, quando eu saí dessa audiência e eu fui para a reunião com o gestor da empresa,
Ele olhou para mim assim, eu tenho certeza que ele falou isso brincando, mas ele falou. Ele disse assim, ô Júlia, hein? Porque né, me conhecia há muitos anos, ô Júlia, hein? Valeu a pena caprichar no tamanho do racho da saia. Então ele me descredibilizou, ele quis dizer o quê? Que eu consegui o acordo por causa do tamanho da minha saia? Isso existe ainda, Juliana? Mas é claro que eu conheço, eu sei que ele já é um senhor, eu nem tava de saia, sabe? Então foi uma brincadeira. Mas a pessoa que fala isso, muitas vezes ela não tem noção. Né? Então, se eu sou uma pessoa menos conhecedora, se eu já fiquei assim, né? Já levei um baque quando eu vi esse comentário, imagina uma pessoa, às vezes, que é mais humilde, que não é tão falante. Então, isso vai criando nela um desconforto, né? Então, esse problema do assédio, tanto moral quanto sexual, ele é muito delicado hoje. E ele está muito em alta, né? A gente ouve em redes sociais, em época de empoderamento feminino. Então, as empresas precisam ter muito cuidado com isso. E o quinto ponto... Falta um agora. Falta um ponto, vamos lá. Então, Posso te ajudar? pode. Metida. Registro para identificação das horas, que eu vejo que é uma situação que pequenas empresas, porque daí tem um limite, né? Que determinado funcionário tu não precisa estar registrando o ponto. E daí nessa situação, como que faz para que lá na frente depois não venha uma questão de hora extra e tudo mais? Boa, é documentação, é uma folha, né? Papel. Boa, porque eu passei por isso, tá? Eu não registrava nada. Vou até E falando. é muito comum. As E o cara empresas- entrou na justiça e que fazia hora extra. Ele não fazia. Tem prova? Não tem. Tive que pagar. E aí, claro, você pode ter a testemunha, né? Mas a testemunha, ela não é a melhor das provas, porque cada um chega lá. Você senta na frente do juiz, baixa um negócio e você fica nervoso. Então, por mais que você esteja falando a verdade, muitas vezes você pode se enrolar como testemunha. Né? Então, você está dependendo da emoção e da sensibilidade de alguém que vai estar ali. Então, o ideal, mesmo que você não seja obrigado a fazer o registro com menos de 20 funcionários, faça. Porque, mas também assim, assim que puder, né, hoje você tem, existe um registro manual, mas isso é o mais difícil de ser feito. Porque você vai acumular um grande número de papel, porque às vezes a letra não dá de entender, então é difícil. Mas hoje já existem até aplicativos que o funcionário baixa no celular, baixa no computador, e aí você começou a trabalhar, vai lá e faz o registro disso já no próprio computador. Então existem muitos sistemas, isso facilita numa ação trabalhista, isso facilita o seu controle interno para saber se a equipe está realmente cumprindo os horários, né? A menos que você não seja a empresa que se preocupe com o horário. Às vezes a sua rotina de trabalho precisa que o funcionário cumpra a atividade, né? E aí é diferente. Mas então precisa saber o que você precisa. Ótimo, acho que E dicas até muito valiosas. nesse caso que as jornadas às vezes são sazonais, que você pode ter uma jornada flexível, que a gente chama, faz a documentação. Hoje é muito comum o teletrabalho, né? Então, na minha empresa eu vou adotar aqui toda sexta-feira, o funcionário não precisa vir aqui na empresa. Ele pode fazer o trabalho remoto, né? A gente chama de teletrabalho, o pessoal chama de home office. Então, né, tem um nome mais chique, né? E aí o home office precisa do documento igual, precisa estar dizendo como que vai ser feito, precisa estar dizendo qual é o horário que ele vai cumprir, assim, né, a jornada naquele dia. O tanto de intervalo, porque a gente falou do intervalo mínimo, né? Mas tem o máximo. Eu não posso começar uma jornada e ter um intervalo maior do que 4 horas. Nossa, tu tocou num ponto que eu não tinha parado para pensar. Sobre o home office, a gente precisa, então, deixar muito alinhado o período que a pessoa vai estar trabalhando. Precisa ter um documento e com esse acordo feito para o home office. E se nesse horário de trabalho a pessoa, sei lá, estiver na academia, eu posso demitir por justa causa? Se eu conseguir provar? Se você combinou com ela, se você tiver um documento dizendo que ela precisa estar à disposição no horário comercial, você pode. Aí eu não daria uma justa causa, começaria com uma advertência, né? Mas cabe uma penalidade. Tá? Agora, se você combinou que ela precisa entregar a tarefa, então, tipo, hoje você precisa entregar para mim esse projeto. Aí, se ela vai fazer de manhã, se ela vai fazer à tarde, se ela vai fazer de madrugada, o problema é dela. Desde que te entregue. Então, tudo. Por isso que precisa estar combinado. Tudo tem. A Ellen sempre fala isso. Tem que estar tudo combinadinho. Tudo combinado bonitinho. escrito. Escrito, assinado, documentado, né? Enfim, a melhor forma de impedir que uma situação aconteça é se prevenir, né? E a gente se previne com conhecimento. Conhecimento é poder.
E eu vejo que a Juliana arrasou aqui nas dicas, né? Porque pequeno e médio empresário que nesse momento não está conseguindo investir, porque é um investimento, né? Até você comenta que é melhor ter um advogado que tu pague ali mensalmente, que tu nunca precisa estar acionando, porque significa que ele está fazendo o trabalho correto, né? Ele está nos orientando para que nunca a gente venha passar por essas questões, né? Então, de uns anos para cá, né? Tudo a gente documenta, tudo a gente faz, tudo é registrado. Algumas pessoas sim querem alguma ajuda naquele momento e daí eu explico o porquê não, né? Não é que a gente não quer ajudar, é que tem o E-Social, tem isso, tem aquilo, tem o Ministério do Trabalho. Inclusive esses dias uma colaboradora veio pedir para tocar direto, não fazer almoço, e eu não, você tem que fazer, explicar o porquê, né? Porque tu também não é chegar na empresa e o funcionário vir te pedir algo e você, não, sim, não, né? Tu tem que realmente explicar o real motivo e que aquilo não é para benefício necessariamente do CNPJ, é para benefício e saúde do colaborador. Há um tempo atrás, acho que, sei lá, uns 3 meses atrás, nós tivemos uma visita de uma verdadeira comitiva na minha empresa, na Vaz de Cor, da ela de fiscalização. E, querendo ou não, a gente fica um pouco nervoso, porque eu acho que eram mais de 12 pessoas, né, Ellen? E eles foram presencialmente? Presencialmente, Uau. 12, tá? Porque hoje em dia é tudo online, tá? Eles nem foi falam uma mais. ou foi uma grande denúncia, ou foi, sei lá, para monitorar, não sei, mas foram, tá? 12 pessoas, eu não tava lá. E aí depois as pessoas, veio uma comitiva aqui, né, eu fui informado, e a gente fica um pouco nervoso. Aí eu tava até almoçando, aí eu disse assim, Ellen, eu tava com a Ellen, né, a gente não montou uma empresa, né, para fechar as portas com uma visita de uma fiscalização. Tá tudo certo? Aí ela disse assim, sim, tá tudo certo. Por que a gente tá nervoso então? E foi justamente isso, tá, Juliana? Não tinha uma vírgula errada. Até hoje a gente não recebeu nada, né, Ellen? Tudo bem certinho. É por isso, sabe? Porque a gente tem esses profissionais do nosso lado, a gente quer sempre fazer tudo. A gente não usa o famoso jeitinho brasileiro, porque a gente não quer, né, errar lá na frente, pecar lá na frente. Juliana, você falou aqui, né, tá escrito que você também é palestrante. Tu poderia estar falando pra gente sobre, enfim, né, sobre essas palestras que você vem fazendo recentemente? Claro, eu faço, hoje eu tenho duas correntes de palestras, né? Então eu faço a palestra para os empregados, né, lá para o chão de fábrica mesmo. Então normalmente com eles eu converso sobre o assédio moral e o assédio sexual, né, com uma abordagem, com uma linguagem bastante simples, com bastante exemplo, porque muitas vezes a gente está acostumado que o assédio vem de cima, né? Então é muito fácil a gente saber que o assédio vem de cima, mas não é mais o que acontece. Hoje, na mesma linha, a Justiça do Trabalho já reconhece o assédio. Então, o funcionário também comete assédio contra o colega. Então, tanto moral quanto sexual. E esse assédio, muitas vezes, o funcionário que tem a 5ª série entranhada ali no coração dele, ele está fazendo uma brincadeira, ele está fazendo uma zoeira, mas ele está causando um problema para o colega, né? Então, como é que ele vai saber que isso é um problema, que isso vai gerar uma ação trabalhista para a empresa, que isso vai trazer uma doença, às vezes, para o colaborador, né? Porque isso também pode gerar, né, um problema, enfim. E se ele não sabe, se nunca ninguém disse para ele, o óbvio precisa ser dito, né? E o funcionário precisa saber, esse chão de fábrica também precisa saber. Então, esse é um viés, né? Então, esse a gente conversa lá com o trabalhador mesmo, normalmente nas semanas de CIPAT, mas também numa outra conversa informal, assim, num outro momento. Então, essa é uma questão. E também o treinamento para as lideranças, né? Então, a gente faz, então eu faço essa conversa com as lideranças sobre o assédio moral e o sexual, mas também sobre alguns pontos do dia a dia. Então, férias, horário, aplicação de justa causa, como conduzir esse funcionário numa rescisão, como tratar o funcionário quando dá um problema, né? Essa imediatidade de fazer a ação, de tomar a ação rápida. Para quê? Porque é a equipe que te dá a sustentação. Então, também esse treinamento para as equipes. Então, porque cada um com uma linguagem e cada um com cuidado, né? Porque também não adianta eu chegar na empresa e trazer 1 milhão de ideias para o funcionário entrar com uma ação trabalhista contra a empresa. Não é esse o objetivo. O objetivo é evitar. Então, é juntar a equipe, treinar a equipe para evitar junto a ação trabalhista.
Que legal, Juliana, o tempo voou, né? Um bate-papo muito legal. Sim. Eu tenho aqui, a Ellen teve até, Erivelto, deixa a Juliana seguir o negócio, porque a gente, né, são tantos assuntos. E o objetivo do braço direito é justamente esse, Juliana, é a gente trazer os exemplos, né, do que aconteceu nessa trajetória de 15 anos, porque nós estamos nesse campo de batalha. Aqui não é só teoria. Talvez se eu colocasse aqui um teórico, vocês iam ficar discutindo teorias, né? E aqui não, né? A gente realmente vive isso, são todos os dias, né? Não é fácil, mas com o apoio, com um bom time, com processos bem alinhados e bem definidos, a gente consegue ter essa tranquilidade. Assim como eu citei, né? Uma verdadeira comitiva presencial, com 12 pessoas na minha empresa, né? E todo mundo explicou lá tudo direitinho, como funcionava. Estavam e se preparados. você não tivesse preparado, tinha entrado em pânico, né? Tinha entrado em pânico. Certamente. Isso, Então não é para se preocupar, é para se preparar. Se preparar. E foi dividido, né, em partes, se eu não estou enganado, um foi lá da parte trabalhista, para ver se a gente tinha tudo certinho, o outro foi do ambiental, eles foram bem certinho. E os nossos colaboradores super preparados, eu e o Erivelto, a gente estava em outra cidade, né, então a pessoa responsável pela produção apresentou a produção, a pessoa responsável pelo departamento pessoal apresentou todas as documentações necessárias, e como eles sabem que nós somos uma empresa correta, eles não ficaram nervosos, com medo, Sim. né, apesar de um grande número de pessoas, eles sabiam que aquilo que estava sendo solicitado, eles teriam um respaldo para estar apresentando, né? Isso mesmo. Ellen, estamos finalizando. Exatamente, só agradecer a Juliana, né, por dividir tanto conhecimento, tanta riqueza nesse podcast, e seria isso. Juliana, eu queria te fazer um pedido. Continua e vai mais a fundo, né? Eu sei que é corrida, eu sei que tu tem família, tem filha, mas segue nas tuas mídias, sei lá, o que acha de abrir um canal no YouTube daqui a pouco, entrando com esses temas, porque a gente precisa muito, Juliana. Eu passei por isso lá no começo, eu não tinha dinheiro, né? E como eu gosto muito, eu, Erivelto, de pedalar, caminhar, correr, cozinhar, ouvindo, né, assuntos como esse. Nem sempre eu tenho tempo de estar lendo, né? Então, quando eu fui buscar na internet, eu quase não encontrei mesmo, tá, esses assuntos. Então, por favor, ajuda esses empresários ali, vamos nos ajudar a levantar essa bandeira, né? Realmente eu super apoio, né, Ellen? Porque tu tem muito conteúdo. Talvez ela deveria, uma sugestão aqui, olha o metido. O que aconteceu hoje, né? Tá. Aí você poderia pegar, olha, aconteceu isso daqui, nossa, deixa eu falar o que aconteceu. O problema é que a OAB não permite. Eu não posso falar dos meus casos. Esse que é o problema. Mas sem usar nome, sem usar nada? Não, a OAB não, a gente não. Eu posso contar histórias sempre com fins educativos, né? Então, quando eu te conto uma história que já aconteceu, que a gente está aqui ensinando para a pessoa não errar da mesma forma, não tem problema. Que pena. Mas no dia a dia a gente tem dificuldade. Mas eu convido todo mundo, eu sempre coloco notícias jurídicas que estão no mundo jurídico, que daí a gente aprende com o erro do outro, né? E coloco dicas e tudo mais no meu Instagram, que é Julie Bombana. Né, convido para conhecerem, mas vou pensar com carinho sim para expandir isso, sem dúvida. Tem muita gente precisando, tá, Juliana? Então vamos lá. Pessoal, essa moça aqui, né, essa advogada aqui, ela falou muita coisa legal, tá, gente? Não foi eu falando apenas, né, Ellen? Foi a Juliana, tá, gente? Ela é advogada, meu Deus, tem muito conhecimento e... Assim, a gente finaliza mais um episódio do podcast O Braço Direito. Obrigado, Juliana. Obrigado, Ellen.